palavra dessa noite, ela está no livro do profeta Jeremias, em 3 capítulos. Nós vamos ler só alguns versículos, mas depois, na tua casa, leia o capítulo 49, o capítulo 50, 48, 49 e 50, do livro do profeta Jeremias, onde nós lemos a derrota de todos os inimigos do povo de Deus, dos filisteus, dos moabitas, dos amonitas, dos edomitas, de Edom, de Damasco, da Arábia, dos elamitas. E no capítulo 50 fala da derrota do maior inimigo naquele momento, porque foi o povo que levou cativo o povo de Deus, que era a Babilônia, os babilônicos. E Deus declara no capítulo 50, através do profeta Jeremias, a profecia a respeito da Babilônia, e no capítulo 51 também. Como era poderosa a Babilônia e como a Babilônia caiu. E quando eu fui lendo esses capítulos hoje, o Espírito foi falando comigo. Vocês não precisam se preocupar, porque eu tenho vitória para vocês e os inimigos vão cair. Então não seja coronavírus, seja desemprego, seja enfermidade, seja um relacionamento desfeito, os inimigos que trouxeram maldição vão cair. É só a gente permanecer firme e acreditar. No capítulo 50, no verso 4 até o verso 6, diz assim: Jeremias 50, de 4 a 6. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão: vinde e unamo-nos ao Senhor, em aliança eterna que jamais será esquecida. Verso 6. O meu povo tem sido ovelha perdida. Seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do seu redil. Mas, como nos versículos anteriores ele diz, o profeta diz, eles vão voltar. Tudo vai voltar ao normal. O meu povo precisa reencontrar o caminho até mim. Eles precisam me enxergar como solução de novo. Eles precisam se arrepender dos erros e me enxergar como solução de novo. E lendo esse capítulo, esses versículos, eu lembrei de Jesus Cristo falando pra gente lá em Mateus: não se angustiem, não precisa se angustiar pelo que há de vir, né? Angústia, aflição, ansiedade, né? Tempo de dificuldade, seja ela qual for, como a que nós estamos passando agora, ou outros tipos de dificuldade, esse tipo de período traz ansiedade. O que é ansiedade? É você pensar nos problemas de dias que ainda não chegaram. E a palavra diz que para cada dia a gente tem uma porção para viver. Para cada dia há algo a ser resolvido, para cada dia há uma bênção a ser derramada, para cada dia há uma palavra que vai nos alimentar, para cada dia há uma porção. E quando a gente se deixa vencer pela ansiedade, quando a gente se deixa inundar pela ansiedade, a gente está demonstrando que não confia no Deus a quem a gente diz que serve. A ansiedade, ela é retratada ali em Mateus, no capítulo 6, 25. O próprio Jesus fala: não andeis ansiosos, porque eu ainda vou restaurar todas as coisas. Buscai a mim em primeiro lugar, buscai a Deus em primeiro lugar, buscai as coisas de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Lança a tua ansiedade no altar do Senhor, não andeis ansiosos. Mateus 6, versículo 25, ou então em Lucas 12, versículo 22. Não antecipe o tempo,
Sabe quando nós aprendemos a não antecipar os tempos? Quando a gente entende que esse tempo aqui não é o nosso tempo eterno. Quando a gente entende que o Kairos de Deus é contado de outra maneira. Então, quando a gente deseja viver no tempo de Deus, que é bom, perfeito e agradável, que é o tempo perfeito de Deus, que é o Kairos de Deus, a ansiedade ela não entra. A ansiedade ela não faz morada. A ansiedade ela não tem lugar onde se assentar. Porque o meu tempo é igual ao tempo de Deus. O tempo perfeito de Deus. Onde Ele decide quando vai liberar a palavra. Onde Ele decide quando a promessa vai se cumprir. Onde Ele decide quando a cura vai chegar. Onde Ele decide quando o tempo vai acabar. Onde Ele decide quando as coisas vão começar. Ele decide. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Alfa e o Ômega. Tudo começa e termina no melhor tempo de Deus. Quando nós entendemos isso, aí a ansiedade não nos vence. Então nessa noite, peça ao Senhor, fala: Senhor, me ensina a entender o tempo. Me ensina a remir os tempos. Me ensina a andar de acordo com a tua contagem de tempo, Senhor, e não com a minha. Porque as coisas não precisam acontecer de acordo com a minha vontade, no tempo que eu contei, no tempo que eu estabeleci, mas eu quero compreender qual é a tua contagem do tempo, Senhor. Eu quero compreender os tempos como o Senhor compreende, a partir do ponto de vista da eternidade. A ansiedade não vai me vencer, a ansiedade não vai me prostrar, a ansiedade não vai me paralisar, a ansiedade não vai determinar as minhas atitudes, a ansiedade não vai calar o louvor nos meus lábios, a ansiedade não vai me deixar parar de orar, a ansiedade não vai me deter. Eu vou viver de acordo com a tua palavra e com o teu tempo, que é bom, perfeito e agradável, em nome de Jesus. Recebe essa palavra no teu espírito. Tudo vai se resolver. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor. Que tempo? No tempo do Senhor, na hora dele, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá juntamente. Aqui, claro, ele estava falando sobre o povo que tinha ido para o exílio, que tinha saído da terra deles, que tinha ido para a Babilônia, ia voltar. E agora o que a gente está querendo, na verdade, é sair, né? Que a gente está preso. Mas tudo no tempo certo, no tempo de Deus. E enquanto isso, enquanto esse tempo não chega, tudo vai acontecer. O meu povo vai voltar a se reunir nos templos. O meu povo vai poder sair com liberdade para fazer aquilo que gosta, para ir ao cinema, para ir ao teatro, para passear numa praça com a família, para ir à praia, tudo. Mas enquanto isso, o que eu faço? A ansiedade vai me paralisar? Eu vou parar de orar? Não. Eu vou aproveitar então esse tempo para orar mais, porque aí eu entro no Kairos de Deus. Então eu vou parar de louvar, porque eu tô triste, porque eu não posso ir passear com a minha família. Não, é agora que eu vou botar mais louvor do que nunca eu coloquei. É agora que eu vou louvar junto com a minha família. Se antes eu louvava sozinho, agora eu vou louvar junto com a minha família, porque agora eu vou entrar no Kairos de Deus. Enquanto o tempo perfeito de Deus não chega, eu não vou mais ler a Bíblia, porque eu tô tão desestimulado, tão cansado, tão desesperado, que eu não tenho força para... Ah, mas você vai encontrar força. Hoje o Espírito Santo vai derramar uma força na tua vida, vai te acender para uma sede, uma fome da palavra de Deus, que agora você vai ler a Bíblia como você nunca lia antes, porque esse tempo você tem que aproveitar para conhecer mais de Deus, os tempos de Deus, as horas de Deus. Como é que Ele conta as horas? Como é que Ele conta os minutos? Como é que Ele conta os segundos? Não é igual a mim. Não é igual a mim, porque eu peço para viver uma coisa em tal tempo e não vem. Aí vem depois ou vem antes. É diferente porque é o Kairos. Porque é a eternidade. E é lá que a gente precisa aprender a viver esse tempo. A Igreja de Jesus Cristo, que abriu os ouvidos e os olhos para o que Deus tem feito, para o que Deus tem falado, para o que Deus tem mostrado. A igreja vai aprender a viver aqui como
como se já estivesse lá com Ele na eternidade. É esse o aprendizado que Ele tem para a igreja nesse tempo. É esse. Eu vou viver agora como se eu já estivesse aí contigo, Senhor. Em nome de Jesus, me ensina a viver no teu Kairos. Eu quero sair desse Cronos que me traz ansiedade, que me traz desesperança, que me traz ansiedade, Senhor. Me ajuda a sair desse tempo, dessa contagem natural. Eu quero viver na contagem sobrenatural, no tempo daquele que é o Alfa e o Ômega, que criou todas as coisas e que tem preparado o melhor para mim. Aleluia, aleluia. Nesse tempo que nós vemos hoje, que é o Cronos, que é o tempo humano, o tempo onde para o homem está tudo parado, para Deus está tudo acontecendo. E é nesse tempo de Deus que eu vou viver. Está acontecendo. Eu tenho para declarar para a tua vida, não é que vai acontecer, já está acontecendo. Abra os teus olhos, abra os teus ouvidos para receber aquilo que Deus tem feito na tua vida, aquilo que Deus tem falado para você. Em nome de Jesus, recebe essa palavra no teu espírito e sai para viver em nome de Jesus. Amém.